em pleno palco. Eu vi. Realmente, peraí. Ele enfia o dedo no olho do menino, ó. Com os próprios olhos, mais uma agressão praticada contra seu filho, ocorrida diante de todos. Vocês viram? Ele realmente deu uma dedada no olho do menino. Olha, ele foi derrubado do palco. Olha aqui, olha. Aí vieram dois homens. Aí, de repente, os adultos começam a agir. De repente, duro que, assim, o pai deveria ter feito uma coisa, só que eu acho que fez mal pra criança ver o pai dele sendo espancado por defender ele. Tipo, a ideia de que, pô, se alguém me defender, se alguém fizer uma coisa por mim, essa pessoa vai ser massacrada. Eu não valo nada mesmo, cara. Porra, velho. Na manhã desta segunda-feira, a advogada do Sr. Douglas Parísio nos procurou para publicar e divulgar a sua manifestação oficial em relação ao caso de agressão que aconteceu ontem em uma escola particular aqui em Vicente Pires. Como direito de resposta, será divulgado também, além do seu texto, um vídeo que foi encaminhado. Manifestação oficial vem na qualidade de advogada do Sr. Douglas Parísio apresentar manifestação pública a respeito dos Esse menino aqui que ele bateu, faz sentido, tá vendo? Esse menino aqui tava implicando com o menininho pequenininho. Fatos recentemente divulgados, envolvendo seu nome e sua conduta. Desde o início do ano letivo, Então, só pra explicar o cenário certinho aqui. Tem um menino que tá sofrendo bullying de outro menino maiorzinho do que ele. Em volta aqui tem professores, tem todo mundo, toda a equipe aqui. Isso é um palco e na frente tem os pais. E tá todo mundo assistindo esse menino sendo massacrado pelo coleguinha e ninguém fazendo nada. O filho do Sr. Douglas tem sido alvo de constantes episódios de bullying e agressões físicas dentro do ambiente escolar, praticadas reiteradamente pelo colega. Por diversas vezes, a família buscou o amparo da instituição de ensino, notificando o corpo docente solicitando providências imediatas. Contudo, encontraram uma postura de omissão, silenciamento e conivência, o que contribuiu para a perpetuação das agressões. No episódio divulgado, o Sr. Você tá vendo que a professora, ela só alinha as crianças. Ela não para. Só alinha as crianças. Se eu fosse qualquer funcionário daqui, eu tirava o menino que tá fazendo bullying. Tirava ele de lá. Por causa que o quê? Não dá pra entender exatamente a profundidade disso aqui só olhando um vídeo, mas eu chuto que esse menino grandão tá tentando humilhar a criança pequena. E sim, 4 anos. Por causa que a criança, ela tá tipo, espelhando o comportamento que ela aprendeu em casa. Tá humilhando a criança pra que a criança menor saia do palco e ele seja, tipo, o centro das atenções. Tem muita coisa envolvida que não dá pra saber com um vídeo só. Mas isso é humilhação. Imagina você, sozinho, pequeno lá, todo mundo assistindo o que tá acontecendo com você e ninguém faz nada. Tá todo mundo vendo a sua dor, todo mundo vendo o outro fazendo isso com você, se sentindo o direito de fazer isso com você, e ninguém faz nada. Tá todo mundo lá, tá os seus pais lá, tá os pais da criança, tá os professores, e ninguém faz nada. Imagina o peso disso na cabeça da criança. Isso basicamente mata o espírito da criança. Se nada tivesse acontecido aqui, porque muita gente tava falando assim, se você vê os episódios assim, se você vê os comentários, muita gente falando o quê? Ah, não, devia ter esperado a apresentação terminar, aí depois ia lá e fazer coisa. Não, calma aí, gente. Se esperasse essa apresentação terminar, essa criança nunca mais ia ser a mesma. Ela literalmente ia colocar na cabeça dela de que podem fazer o que quiser, que ela vai todo mundo assistir e ninguém vai fazer nada. Lógico que não justifica o que aconteceu depois, mas calma aí. O Douglas presenciou com os próprios olhos mais uma agressão praticada contra seu filho, ocorrida diante de todos em pleno... E todo mundo, muita gente comentando assim, pô, por que ele não reclamou antes? Ai, por que ele não fez isso? Ele fez isso por meses. O pai foi reclamar na escola, falando que, pô, meu filho tá passando por isso aqui, não faz coisas, a escola não fazia nada. A escola foi fazer depois. Eu não sei se eu falo agora ou se eu falo depois. Adivinha nos comentários o que a escola fez depois que isso aqui viralizou. Adivinhe, só tenta adivinhar, chutem. É que eu tenho muita opinião, muita opinião. No palco a situação se agravou ainda mais quando o menino, o colega, além das agressões recorrentes, enfiou deliberadamente o dedo no olho de seu filho, sem qualquer interferência, contenção ou ação por parte dos responsáveis pela segurança ou direção da instituição. A escola expulsou a criança que sofria bullying e manteve a criança que fazia bullying. Que estranho. Mas disse que ia investigar o que tinha acontecido se o bullying... Depois de meses, acho que de 4 meses, o pai reclamando. Só agora eu vou investigar, sendo que a criança nem vai estar lá na escola. Estranho, né? Estranho. Aqui, ó. Muito boa tarde a todos. Estou focalizando. Meu Deus, o Léo Dias. Muito boa tarde. Nossa, o Léo Dias, toda vez que eu vejo ele, o jeito que ele fala piora, né? Que bizarro, né? Calma, Léo Dias. Deixa a cocaína um pouquinho pros outros, né? Tem que dividir, né?
calma aí. Você ficou meses e ele tinha que tirar o filho da escola. Eu acho, não tô dizendo que é isso, não tô afirmando nada. Mas, pô, tá um pai reclamando há meses que tem uma certa criança praticando bullying com o filho dele. Nada acontece. Tem uma apresentação em cima do palco, todo mundo vendo acontecendo e os professores não fazem nada. Aí quando vão fazer uma coisa, vão punir a criança que tava sofrendo bullying, independente do que aconteceu. Não é estranho isso? Não parece que, sei lá, não tô afirmando isso, não me processe, dona escola, me parece que alguma pessoa aí, uma certa pessoinha, né, tá sendo protegida. Não parece isso, cara? Não parece? Que coisa estranha, né? Precisou do pai surtar, subir em cima do palco, fazer essa merda aqui. Não tô falando que isso aqui é certo, mas eu entendo a situação, entendo você lá ver. Tipo, antes disso aqui acontecer, tem todo um contexto. Antes disso aqui acontecer, esse pai tava discutindo com os outros pais e ninguém fazia nada. Tipo, ele perdeu a cabeça. Sabe? Não criando uma justificativa e tal, apoiando. Mas, pô, dá pra entender. Se põe no lugar do pai assim, tá meses acontecendo, se reclamando. Tá em cima do palco, seu filho sendo humilhado na frente de todo mundo. O que você vai fazer? O que você vai fazer? Calma aí. Você ficou meses até ele tinha que tirar o filho da escola. É meio que um jeito de você... vamos dizer, eu faria isso, mas você tá basicamente fazendo o que eles querem. Tá, tipo, intimidando a criança pra criança desistir, entendeu? Tá expulsando a criança. Só que tirar meu filho do palco ia fazer exatamente o que esse menino queria. Na hora que esse menino visse o pai tirando, nossa senhora, ele ia falar, nossa, eu sou tão poderoso assim, eu finalmente consegui humilhar o menino e fazer o menino amarelar e sair daqui. Ia se sentir poderoso. Imagina o pai dessa criança que faz bullying. Aí depois ia virar, se continuasse a escola, ia virar assunto, sabe? Tipo, tá vendo? Tá vendo? Ele é tão franguinho que o pai dele teve que salvar ele. Porque ele sozinho não consegue defender. Tá vendo como eu sou forte? Eu sou tão forte que o pai dele teve que salvar ele. Porque de mim ele não consegue. Tá vendo como eu sou forte? É essas coisas, cara. Jesus ensinou só o perdão. Não, o que dizem muito é o quê? São só crianças. Não, ele só tá brincando. Pô, quem sofre bullying também é uma criança. Não, mas é tipo, é brincadeira. Ele tá se expressando, sabe? Ele não tá fazendo por mal. Quem tá sofrendo bullying também é criança. Quem tá sofrendo bullying também vai levar trauma pro resto da vida. Não, mas a gente não vai punir a criança porque vai ficar traumatizada. Pera aí, gente. Pera aí. Ah, é só criança. Deixa as crianças brincar. Calma aí. É sempre esse discurso. Ah, é só... É bom por causa que a criança ali, ela aprende a se defender. Ela aprende como a vida é. O outro não vai aprender nada. O que faz o bullying não tem nenhuma lição pra aprender, né? A única coisa que ele tem que aprender é o quê? Que ele pode fazer o que ele quiser e não tem consequência. É isso. Mano, olha a diferença de tamanho das crianças. E dura que não é nem uma questão de físico. Às vezes é uma questão psicológica. Tipo, a criança... Aqui, existem criações. Existem crianças que foram criadas de uma forma mais mansa. Tipo, não briga com ninguém, não bate no coleguinha. E a criança tem aquilo como valor. De que não, eu não vou ficar fazendo barraco. Se a pessoa mexer comigo, eu vou chamar um adulto, né? Porque foi assim que eu fui educado. Eu fui educada o quê? A pedir ajuda de adultos, né? Porque os adultos são confiáveis e não cair na porrada, né? Porque eu sou uma pessoa civilizada. E aí ela vai lá e pede e ninguém faz nada. A criança sente o quê? Ela sente que não tem valor. Sabe? Sente que, tipo, é invisível. Que a dor dela tanto faz. Tem tantas camadas aqui. Eu bater numa criança, um adulto bater na criança, não tem justificativa. Mas se esse pai não fizesse nada nesse dia, você podia enterrar essa criança. É o filho dele. Questão assim de anos pra esse menino acabar aparecendo morto ou fazendo besteira. Após ver essas cenas de um pai numa festa junina no Distrito Federal agredindo uma criança de 4 anos de idade. Olha, eu vou ler alguns comentários de famosos que depois de verem esse vídeo, olha só, reparem no pai agredindo esse garoto. Ele foi derrubado do papo, olha. Aí vieram dois homens. Aí de repente os adultos começam a agir. De repente, duro que assim, o pai deveria ter feito alguma coisa, só que eu acho que fez mal pra criança ver o pai dele sendo espancado por defender ele. Tipo, a ideia de que, pô, se alguém me defender,
Se alguém fizer coisa por mim, essa pessoa vai ser massacrada. Eu não valo nada mesmo, cara. Porra, velho. O que tem a ver o famoso familiar sobre esse assunto? Pô, cara, você não quer ouvir a opinião da Anitta sobre a política, não? Você não quer saber o que o Felipe Neto tem a dizer sobre o Lula? É óbvio que você vai querer saber o que a mãe da Ludmilla tem a falar sobre esse caso. Como assim você não quer ouvir? O que você não quer ouvir? O que o Carlinhos tem a dizer sobre esse caso? A análise profunda dessas pessoas sobre esse caso. Lógico que é importante, sim. Pera aí. Calma aí. É muito importante, sim. Antigamente, o noticiário ia lá atrás de um psicólogo, atrás de um pedagólogo, sabe? Pessoa que estuda alguma coisa... Depois eu boto o nome aqui, sabe? Alguma pessoa da área da educação, da saúde mental, até da saúde física, né? Mas não, hoje em dia, a gente o quê? A gente tem que verificar a opinião das celebridades. As celebridades que eu não conheço. Esse apresentador usa cocaína pra fazer a percussão. Meu Deus do céu. Parece que é o universo me falando pra eu dar uma cheirada, pra eu dar uma testada, né? Pô, cara. Tá todo mundo usando o remedinho da moda, né? Pra dar aquela, né? Né? A boca da criança. Não sei se vocês conseguem enxergar daqui. A criança com a boca assim. Vai, corre aqui! Alguém fez comigo o que eu fazia com meu coleguinha! Isso não pode, pai! Todo mundo sabe que não pode tocar em mim! Não, eu sou especial! Corre aqui, pai! Olha isso, cara! Dá pra ver daqui, né? Meu Deus do céu. E detalhe, o cara, ele não era o pai da criança. Ele era um pai de um outro coleguinha. Esse homem agrediu... Tá, mas se fosse o pai fazendo isso com o filho, seria diferente? É o meu filho, então eu posso espancar publicamente. É isso, análises, entendeu? Análise de Cariúcha, gente. Entendam profundamente. Calma, esse cara desgastou completamente a vida dele e ainda detonou a vida do filho. No fim, ele saiu tomando porrada e vai tomar processo e ser preso. E a criança saiu da escola, é só ter tirado a criança. E duro que o quê? A criança que fez bullying, o tanto que essa criança vai ter mão passando na cabeça dela. Não, porque, tipo, se tivesse rolado de uma outra forma... Não, olha só, todo mundo fala, não fica expondo. Se esse pai tivesse filmado isso aqui, tipo, filmado em primeira pessoa, falasse assim, eu tô aqui falando com todo mundo. Tô falando todo meu filho sendo massacrado aqui, ninguém faz nada. Aí ela postava lá no TikTok ou no Instagram, com várias hashtags, marcando vários famosos assim, né? Ia ser outra história, né? A família... é verdade, gente. Não, mudei de ideia, gente. Ia ser outra coisa. Outra coisa, entendeu? Essa criança, aí sim, eu chamo a atenção dela. Os pais iam ter que vir em público, se explicar e tal. Eles iam ser humilhados publicamente pela situação, por ter feito nada. A escola ia ter que fechar as portas e tal. Mas o que? Ele foi lá e bateu na criança. Aí o que? Foi humilhado, foi espancado, vai responder judicialmente. Tem chance de ficar um tempo longe da criança porque pode ficar preso, sabe? Realmente, cara. Não. Filmem, tá? Filmem. Não entrem em brigas físicas, tá? Filmem as pessoas fazendo merda. Eu já fiz isso. Filmem, botem na internet. Façam isso, é melhor, cara. Deixa que a opinião do público, que fala opinião de Deus, nem eu acredito em Deus, mas falando isso, tanto que a opinião de Deus, humilhar as pessoas, correr atrás, fazer exposição. Isso sim funciona. Agora, briga não funciona, cara. Realmente. Pai policial ser perceber pros amigos. Pois é, cara, tipo, essa criança que fez bullying, nossa, vai todo mundo passar a mão no cabelo e falar, nossa, coitado, ele foi vítima de uma agressão. Nunca fez nada de errado, uma criança tão bonita, tão exemplar. Tipo, a criança vai se sentir tão validada e provavelmente vai escolher outra pessoa e fazer merda e vai falar assim, se você fizer alguma coisa, o seu pai vai sofrer a mesma coisa que o pai daquele menino sofreu. Eu mando aqui. No fim, o resultado da criança é o mesmo. Porém, agora a criança que fez bullying vai dar risada do pai, da criança e da criança. Pois é. O pai agora está com problema gigante. Pois é, cara. Realmente, escolhi meu lado. Não é certo. Eu entendo o sentimento, cara. Entendo ser tomado por um ódio. Talvez esse pai tenha tido situações, sei lá, tipo, que marcaram no passado, que estourou, que explodiu, que ele acabou colocando uma criança e tal. Mas é covarde você, sabe, agir dessa forma. Puxar essa criança pelo braço, alguma coisa assim. Mas, pô, velho. Não. Se fosse seu filho, Ceci, eu não sei nem o que eu faria, cara. Se fosse o filho da Ceci, ela chorava junto.
gosto de pensar que eu sou mais selvagem, cara. E olha como as Converse crescem. O Toguro já saiu lá metendo que ele pode agredir a mulher, pode ter agredido a criança que faz bullying. Olha o tamanho da marca que ele se meteu. Pois é, cara. E às vezes não, às vezes é um cara super gente boa. É um cara super, sabe? Tipo, esperou todo esse tempo alguém fazer uma coisa, sabe? Ficou lá reclamando e tal. Tipo, a pessoa ficou, sabe? Guardando aquilo dentro de si. Tem uma palavra certa. Você fica recalcando aquele sentimento dentro de si. Aí quando você tá lá, você tá testemunhando a coisa mais preciosa da sua vida, que é seu filho. Aquilo explode na sua cabeça, vem um monte de episódio na sua cabeça de coisas que aconteceram anteriormente na sua vida. E aí você vai lá e coloca bem naquela criança, como se, tipo, se tudo tivesse naquela criança, sabe? Então, assim... Mas não foi uma coisa que a gente precisa fazer. É que tá, tipo, é isso... Nossa, vai ser horrível que eu falar aqui, mas pô... É isso que diferencia os moleques dos homens, entendeu? Toda criatura, fêmea ou macho, eu falo macho, mas toda criatura sente raiva, sente, sabe? Eu não sei as palavras. Espanca as palavras da minha boca, cara. Sabe? Inquietação, sabe? Sentimento de injustiça. Mas a forma com que você lida com isso é que separa, sabe? As meninas das mulheres e os moleques dos homens. Acho que um homem teria lidado muito melhor com essa situação do que ele lidou. Mas, tipo, eu valido o ódio que ele sentiu. Eu valido a coisa de tentar defender o próprio filho. Totalmente. Mas, pô, não foi a melhor forma. Não foi a melhor forma. Cara, isso, gente... Eu chuto, entendeu? Não tô afirmando nada. De que essa criança venha de uma família que valide, que trate como se fosse bom situações onde você tá maltratando outra pessoa. Entendeu? Você se afirma como uma pessoa forte, como uma pessoa importante, como sendo das atenções, quando você tá rebaixando outra pessoa. Às vezes, esse menino sente que tá competindo atenção com esse outro menininho pequeno. Sabe? Ele sente um certo ciúmes. Aí ele sente que ele tem total direito de tirar o menino do foco da atenção. Porque tava todo mundo em cima do palco, ele tá tentando expulsar o menino. Tá tentando fazer o menino sofrer pro menino sair do palco. Se esse menino saísse do palco, ele ia se sentir validado. Fala assim, pô, cara, eu sou forte, eu sou especial. Eu consegui fazer esse moleque desistir. Corrida diante de todos, em pleno palco. Eu vi. Realmente, peraí. Ele enfia o dedo no olho do menino, ó. Com os próprios olhos, mais uma agressão olha. praticada contra seu filho, corrida diante de todos. Vocês viram? Ele realmente deu uma dedada no olho do menino. O menino podia ficar cego, cara. Imagina isso. Ficar cego, criança, por causa de outra criança, e os professores não fazem nada. Vocês viram isso? 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 Douglas presenciou com os próprios olhos mais uma agressão Aqui, ó. praticada contra seu filho, corrida diante de todos. Olha lá, cara! Mano! Em pleno palco A da situação se escola. agravou ainda mais quando o menino, o colega, além das agressões recorrentes, enfiou deliberadamente o dedo no olho de seu filho, sem qualquer interferência, contenção ou ação por parte dos responsáveis pela segurança ou direção da instituição. Diante dessa cena de violência e da total ausência da atuação da escola, o senhor Douglas foi tomado por uma reação emocional extrema. Errou, ele não nega a falha na forma como reagiu, tampouco deseja se esquivar de suas responsabilidades. Está profundamente arrependido, triste e envergonhado. No entanto, é preciso compreender... Pô, dura que, tipo, não sendo a favor... Mas dura que eu entendo a reação de nervosismo total nesse momento. Enfiou o dedo no olho do menino. O menino podia ficar cego. O olho é um lugar muito sensível. Uma criança pode cegar a outra assim, sem problema. Ele muda. Aí ele muda. Ah, esqueci. Agora deu amnésia dele. Você viu aí que não agora percebeu. ele não lembra. Você não lembra de ter agredido uma criança. Eu acredito que talvez ele não lembre tão bem assim. Eu acredito realmente que deve ter um estalo de ódio nele que ele fez isso aí. Eu realmente acredito que ele possa não lembrar. Talvez ele lembre que esteve lá, ele lembre que fez uma merda, mas no sentido assim de raciocinar, entendeu? Sabe quando você faz uma coisa porque você quer? Eu não sei explicar. Eu já tive momentos assim. Sabe? De você, por impulso assim do momento, pelo calor da emoção, você fazer uma grande merda assim. E só depois você pensar, meu Deus, eu fiz aquilo. Eu fiz aquilo. Quando você lembra do que aconteceu, é como se você estivesse se assistindo fazendo aquilo. Se estivesse em terceira pessoa, sabe? Tá tudo acontecendo lá e você tá tipo... Porque, tipo... Nossa senhora. Nossa senhora. Todo mundo já passou por isso.